lá terceiro ano a gente vai começar com campo elétrico, né? Então, campo elétrico, vamos só lembrar um pouquinho. Existe na natureza o campo magnético, que é aquilo que a gente observa a ação de atração e repulsão entre dois ímãs. Existe o campo gravitacional, e a gente pode citar, por exemplo, o próprio planeta Terra e a força de atração que ele exerce sobre todos os corpos. E existe o campo elétrico, que a gente viu alguns exemplos na prática, né, com experimentos como o experimento de pêndulos, de 2 pêndulos ou um pêndulo naquele experimento de pêndulo eletrostático, onde a gente vê claramente que existe uma força, né, que repele ou atrai a esfera próxima, né? Então, esse campo, a gente vai estudar ele mais a fundo agora. A fórmula para campo, né, força, a campo elétrico, que é representado pela letra E, é igual a força elétrica dividido pela carga. Tá? Essa força elétrica ela é dada em Newton, né? E a carga ela é dada em Coulomb. E aqui a gente tem mais uma fórmula. Força é igual a carga vezes campo elétrico. E aqui a gente tem uma coisinha bem interessante, que a gente precisa diferenciar a força elétrica de campo elétrico. Olha, força elétrica, eu vou precisar de 2 cargas para a gente observar a força. Essa força só vai ser observada se tiver um segundo corpo ou mais de um corpo próximo a um objeto, né? Então eu vou observar o quê? Eu vou observar se vai haver força de atração ou força de repulsão. E o campo elétrico, ele é estudado apenas com uma carga. Toda ou qualquer carga, positiva ou negativa, ela gera um campo. Certo? Então, isso é chamado de campo elétrico. Agora, a força elétrica, para estudar a força elétrica, eu preciso estar relacionando 2 corpos ou mais de 2 corpos, certo? Então, um corpo só, campo elétrico. 2 corpos ou mais de 2 corpos, a gente já está falando aí de força ou de atração ou de repulsão, dependendo da carga que estiver ali no exemplo, né? No assunto. Então, aqui, essa carga aqui, né, ela está carregada positivamente, e eu tenho uma carga aqui, que é uma carga menor, e ela está carregada negativamente. Então, o que você observa? Vai haver um campo de atuação, né, que vai resultar em uma atração, porque as duas têm sinais opostos. Então, campo elétrico e força elétrica possuirão sempre a mesma direção, mas podem ter sentidos opostos, pois as cargas podem ser positivas ou negativas. Então, os sentidos disso daí vai depender muito do sinal da tua carga, certo? Sinal da sua carga, se ela vai ser positiva ou negativa. Bora lá, campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Então, como é que é o desenho, né, dessas linhas de campo elétrico, né? Então, as linhas de campo elétrico de uma carga elétrica eletrizada negativamente, ou seja, de um elétron, em direção a ele, tá? Os vetores vão estar apontando para essa carga, olha a seta, tá? Então, essas são as linhas. Uma vez alguém perguntou para mim, são quantas linhas? São infinitas linhas. Então, aqui a gente só está exemplificando, mas são infinitas as linhas de campo elétrico de um corpo, de uma carga, ok? Então, aqui, essa carga elétrica negativa, as suas linhas de campo vão estar nesse sentido. Já em uma carga positiva, um próton,
as suas linhas de campo vão estar saindo. Ok? Ó, vão estar saindo. A representação, o E de campo elétrico e o vetor, né? A setinha em cima, que é a representação para vetores, ok? Então, repetindo, carga positiva para fora, carga negativa para dentro. Essas são a representação das linhas de campo elétrico dessas cargas. Agora vamos ver aqui o que acontece se eu colocar uma carga próxima a essa maior, né? Então eu tenho uma carga grande, uma carga positiva, e aí eu coloco, vamos começar aqui, eu coloco uma carga positiva aqui. Então vocês lembram aqui, como é que é a linha de campo elétrico de uma carga positiva? Saindo, ó, tá? Saindo aqui. Mas o que é que vai acontecer entre duas cargas positivas? É atração ou repulsão? É repulsão. Então, a linha de representação de força elétrica, tá? Vai estar para fora. Porque, imagina só, eu pego essa carga aqui enorme, positiva, aí pego essa carga pequenininha aqui, positiva, e jogo ela aqui. O que é que acontece? Ela vai ser lançada para fora, ela vai ser empurrada, porque positivo com positivo vão se repelir, né? Sinais positivos com positivos se repelem, negativo com negativo se repelem também, sinais opostos se atraem. Então, repetindo, campo elétrico dela, representação do campo elétrico dela, da mesma forma que foi representado aqui para essa maior, saindo. Força elétrica, a setinha, já que as duas são positivas, setinha para fora, tá? Ó, tá indo, ok? E se eu colocar uma carga negativa aqui? Se eu soltar uma carga negativa aqui, o que é que vai acontecer? Bom, ela vai em direção, não é? Os opostos se atraem. Então, a representação do vetor de força elétrica, setinha para lá. E como é a representação do campo elétrico de uma carga negativa em direção a ela? Então, o vetor de força elétrica para lá e o vetor de campo elétrico para esse lado, né? Então, vão estar, né, em sentidos contrários, porque está ocorrendo o que? Uma atração, e aqui ocorreu uma repulsão. E agora, o que é que vai acontecer se eu tiver uma carga aqui maior, negativa? E aí eu coloco aqui novamente uma carga pequena negativa. Negativo com negativo, repulsão. Então, o vetor de força elétrica dela para lá, tá? Né? Afastando isso daí. Eu coloquei aqui, ela vai correr para esse lado, né? Então, e o campo? E a representação de campo elétrico? Olha para cá. A representação de campo elétrico dela é em direção a ela. Nessa pequenininha aqui, também vai ser em direção à carga, ok? Então, a representação do vetor de campo elétrico em direção à carga. A representação de força elétrica para lá também, porque está havendo que uma repulsão, certo? E no caso, vamos ver aqui, e se eu tiver, por exemplo, uma carga positiva? Positivo com negativo, vai ocorrer o quê? Atração, né? Então, ó, vetor de força elétrica, olha aqui, ó, tá lá, né? Então, vai estar em atração.
E o campo elétrico de uma carga positiva? Como é que é a representação do campo elétrico de uma carga positiva? Ó, lembra do desenho, o primeiro que eu mostrei? Saindo, né? Então, não é porque ela é pequenininha que vai ser diferente, então vai estar saindo também. Então, eu tenho a representação de campo elétrico aqui e eu tenho a representação de força elétrica aqui também. Para lá, os dois, ok? Bom, então bora lá para as fórmulas de campo elétrico. Campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga, né? Pela carga. Lembra que força toda força ela é dada em Newton e carga em Coulomb. Então, lógico que a unidade para campo elétrico é Newton por Coulomb. Mas aí eu quero que vocês entendam que para a gente chegar nessa fórmula, é necessário a gente relembrar a fórmula de força elétrica. Então, lembra aqui, força elétrica é igual a constante, lembra aquela constante de 9 vezes 10 elevado a nona? Pronto, constante vezes, aí, carga 1, carga 2, a multiplicação entre elas, dividido pela distância ao quadrado. Então, isso aqui é força elétrica. Olha o sinal de igualdade. A igualdade, né, ela, quando aparece, ela quer dizer que esse primeiro membro da equação é exatamente igual ao segundo membro da equação. Então, se isso tudo que está aqui representa força, e se eu pegar tudo isso que está aqui e colocar no lugar de força, como está aqui, ó, eu peguei o F, tirei o F de força elétrica e coloquei tudo isso que está aqui. Dividido por quem? Por carga. Onde é que eu tenho mais carga? Aqui. Tá? Então eu posso cortar essa carga com essa. E com que eu vou ficar, né? Eu vou ficar só com isso daqui. Né? Então a outra maneira para você chegar a campo elétrico é essa daqui, campo elétrico é igual a constante, que não muda, viu? Continua sendo aquela 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a carga, uma carga, porque eu estou falando de campo elétrico. Lembra que eu falei logo no início que campo elétrico, ó, no início aqui, ó, campo elétrico é só uma carga. Quando eu estiver falando de força elétrica, eu estou falando de duas cargas ou mais de duas. Campo elétrico, uma carga. Tá? Então, não confundir esta fórmula com essa. Por que não teve mais essa daqui? Porque eu cortei, ó. Tá? Então, eu estou falando apenas de uma carga. É o campo elétrico de uma carga. Então, fica desta maneira aqui a fórmula, ok? Só lembrando aqui, né, que vocês entenderam, então, como a gente chegou a essa fórmula, né? Então, quando é que eu vou usar essa fórmula? Quando a questão estiver falando sobre campo elétrico, mas ela te deu constante, ela te deu distância, tá? Você tem a distância ali para ser levada em consideração, você tem uma carga, tá? Então, essa daqui você vai utilizar. E essa daqui? Posso utilizar também? Pode. Se ele já te deu força, valor de força e carga, você também encontra campo elétrico. E também tem essa outra maneira aqui, ó. Né? Eu também posso encontrar campo elétrico por essa forma. Na verdade, ó, se você ver aqui, ó, se eu isolar o que é que eu vou ter? É igual a F dividido por Q, que é justamente essa aqui. Força dividido por carga, ok? Então, não são 3 fórmulas, são 2 fórmulas, né? 2 possibilidades para se achar campo elétrico, dependendo do que a questão oferecer de dados, né? Para isso.